3 Viver em Outro Mundo Capítulo 191 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Zhao Ai sentou-se na sala de estar da casa espacial. De pé atrás dele estava Zhao Yin. Ele já foi chamado de Rei antes, mas seu nome foi mudado para Zhao Yin. Zhao Ai não queria perguntar a ele sobre qualquer outra coisa desde que Rei já havia dito a Zhao Ai o que ele precisava saber. Zhao Ai agora entendia a força por trás de Carlo, assim como seu objetivo. Os sucessores do clã Marquei receberam seu próprio território. Eles foram designados para administrar esses territórios, exatamente como o que Laura estava fazendo aqui no Ducado de Purcell. Kala dividiu todo o Império Aksu, exceto o Ducado de Purcell. A diferença entre o Ducado de Purcell e a totalidade do Império Aksu era realmente grande, e podia-se ver a disparidade entre Karen e Carlo a partir desse ponto. Contudo, esses dias, Carlo não estava tão bem, e foi devido ao Ducado de Purcell. O Império Aksu era grande e já havia estabelecido sua cadeia de lojas Marquei. Além disso, o negócio estava indo bem. Embora isso parecesse muito favorável para Carlo, e ele tinha uma grande fortuna em mãos, não se deve esquecer que, atualmente, as pessoas que trabalham nessas lojas eram todas designadas por Sioux. Como tal, toda ação e movimento de Carlo eram transparentes, e ele não poderia enganá-los. Além do mais, essas pessoas ocupavam cargos importantes, então Carlo não conseguia movê-las facilmente. Se Carlo quisesse controlar totalmente seu território, seria impossível. Entretanto, no Ducado de Purcell, não havia tal problema, pois, o clã Marquei não tinha nenhuma loja lá. Embora Laura tivesse começado com muitas dificuldades, ela podia pelo menos controlar seu próprio território e não permitiria que outros se intrometessem nele. Carlo também não era comum, pois ele era quem tomava o controle da cadeia de lojas do clã Marquei no Império Aksu. Sua força cresceu muito rapidamente. Além de não ter um especialista do 9º nível, ele ainda era comparável a um aristocrata de classe média porque ele tinha vários especialistas do 8º nível ao seu lado. Isso era tudo o que Reu sabia, e ele não sabia muito, já que Carlo era uma pessoa muito cuidadosa. Assim, ele nem sequer confiava em Reu completamente. A razão pela qual Carlo notou o Ducado de Purcell foi por causa da crise de pragas. As notícias desde então se espalharam pelo Império Aksu. Essa era uma prática comum para grandes empresas, e qualquer pessoa com algum status dentro do Império Aksu sabia disso. Com relação às manipulações dentro do clã Purcell, os outros grandes e poderosos aristocratas eram contra. Por sorte, o clã Purcell encontrou Zhao Ai. Essas pessoas não tinham colocado muita ênfase na crise de pragas, mas sim, notaram o súbito aparecimento de Zhao Ai. Todos eles tinham o mesmo tipo de perguntas, como de onde Zhao Ai veio. Onde ele estava produzindo suas mercadorias. Quando Laura começou a vender os produtos Taiwan, essas pessoas logo perceberam o tamanho dessa oportunidade. No entanto, eles também sabiam que era devido à gentileza do clã Purcell que Zhao Ai tinha um lugar para chamar de lar. Desta vez, a perda do clã Purcell não era pequena, e essas pessoas sabiam que os produtos de Zhao Ai eram uma grande oportunidade. O clã Purcell também sabia disso. Agora, mover-se contra Zhao Ai era o mesmo que dar um tapa na cara do clã Purcell. Embora o clã Purcell não pudesse ser considerado um clã muito grande, após muitos anos de desenvolvimento eles ainda poderiam ser reconhecidos como um dos grandes aristocratas. O clã tinha 2 especialistas do 9º nível, para que ninguém ousasse olhar para eles. Foi devido a isso que ninguém pensou em usar Zhao Ai como uma oportunidade de negócio. Ir contra um clã aristocrático respeitado não era algo que outro grande clã aristocrático estabelecido era capaz de fazer. Porém, Carlo não tinha essa camada de escrúpulos. Ele precisava dessa oportunidade. Neste momento, dentro do clã Marquei, ele era o mais fraco entre os 3 principais sucessores. Ele precisava aumentar rapidamente sua força. Por isso mandou Elodie e Reu. Ele achava que, enquanto os 2 se movessem, Laura certamente obedeceria. Quando chegasse a hora, Zhao Ai não seria capaz de correr livremente e seria levado.
Mas, ele não pensou que eles não conseguiriam coordenar-se contra Laura, até mesmo ao ponto de calar Elodie e de confiná-lo. Eu sabia que esse assunto era ruim porque eles queriam sequestrar Laura e usá-la para encontrar uma maneira de assumir Zawai. Naturalmente, se Laura resistisse intensamente, então eles não tinham medo de tirar sua vida. Enquanto Laura morresse, o negócio dentro do Ducado de Purcell ficaria sem cabeça. Talvez eles pudessem até mesmo dominar toda a indústria do Ducado de Purcell sem nenhum problema. Mas, eles não pensaram que Zhao Ai mandaria seus fantasmas virtuosos na cena da emboscada. Todos aqueles que morreram agora se tornaram seus mortos-vivos. Esta informação tinha alguns usos para Zhao Ai, mas não era muito significativa. Portanto, Zhao Ai não se importava muito com isso. Depois de ter perguntado a Zhao Ai, ele voltou para o espaço. Ele observou as águias enquanto avançavam pela rota. Ele não queria cometer mais erro, senão certamente não conseguiria chegar à Cidade da Flor. Gren e os outros, que estavam sentados em frente a Zhao Ai, não falavam nada. Depois de algum tempo, Gren disse: Jovem mestre, acho que a questão sobre termos contado nossa identidade para a senhorita Laura não é necessariamente uma coisa ruim. A senhorita Laura deve ter um senso de razão. Além disso, ela tirou muitos mortos-vivos de nós. Assim, se a senhorita Laura tiver más intenções contra nós, saberemos com antecedência. Zhao Ai balançou a cabeça e disse: Não estou preocupado com a traição de Laura. O que eu estava pensando é a nossa aliança com o clã Purcell. Embora possa ser dito que Evan foi bom conosco, olhe dessa maneira, Evan é um político muito competente. Se ele percebesse nossas identidades, ele poderia nos causar alguns problemas. Gren balançou a cabeça e disse: Esse não deveria ser o caso. Se a senhorita Laura de fato não nos trair, então ela não contará a Evan sobre nossa identidade. Assim, é impossível que Evan saiba. Zhao Ai assentiu: Eu espero que sim. Além disso, Zhao Ai me contou coisas sobre a situação de Carlo. Eu não me importo com a força de Carlo sozinho, mas tendo entendido parte da sua força, temo que todo o poder do clã Marquês seja muito alto. Parece que desta vez, poderíamos ter encontrado alguns restolhos duros. Gren resmungou friamente e disse: Não é um assunto extraordinário. Enquanto cooperarmos com o clã Purcell, o clã Marquês não se moverá facilmente contra nós. Um especialista do 9º nível não será fácil de se livrar. E depois há os muitos especialistas do 8º nível dentro do clã Purcell. Ainda temos um pouco de poder para restringi-los. Zhao Ai assentiu. Ele olhou para o terreno na tela e verificou o mapa. Respirando fundo, ele disse: Só espero que Carlo não comece a se mexer nos próximos dias. De acordo com o mapa, podemos chegar à Cidade da Flor em cerca de 2 dias. Espero que Carlo nos dê tempo suficiente. Gren também olhou para a tela e verificou o mapa. Ele assentiu e disse, olhando para o terreno no mapa: Deveríamos chegar à Cidade da Flor depois de amanhã. Durante este período, ninguém deve deixar o espaço. Bem, vamos ter Zhao Ai observando a situação. Zhao Ai disse, assentindo. Se houver alguma coisa quando sairmos, ele pode nos contar imediatamente sobre isso. Estou preocupado que, enquanto estivermos indo para a Cidade da Flor, podem haver bestas mágicas ou mortos-vivos que possam nos atacar. Gren franziu a testa e disse: É melhor que eles não nos ataquem, caso contrário, será difícil para nós irmos para a Cidade da Flor. Estou esperando que, desta vez, também possamos ter a mesma sorte que Buffy teve da última vez. As pessoas na sala não acreditavam nas palavras de Gren. Gren também sabia que Buffy tinha sido um mago especialista do 9º nível. Como tal, aqueles outros especialistas do 9º nível não queriam aborrecê-lo, a fim de evitar qualquer confronto adicional. Porém, os fantasmas virtuosos Águia não foram classificados como 9º nível. Eles poderiam ser, de maneira estrita, classificados como 6º nível, e eles desafiando o território dos especialistas do 9º nível seria muito perigoso. A dignidade dos especialistas do 9º nível não podia ser tomada de ânimo leve. Aqueles que o fazem sem dúvida morreriam.
Devido a isso, Zhao Ai foi muito cuidadoso. As pessoas na sala tiveram mais algumas conversas antes de deixar a casa espacial. O espaço era agora de nível 15 e, no total, tinha um total de 48 mu de terra. Rabanetes foram plantados em 8 mu de terra, frutas do óleo em 10 mu e arroz de bambu por mais 10 mu. Ele também plantou milho em 10 mu de terra, e plantas diferentes foram plantadas nos 10 mu restantes. Ele plantou repolhos, batatas que eram chamadas de blocos de tubérculos aqui no continente Ark, pimentões, alface verde e azeitonas, cada uma em 2 mu de terra. As frutas de óleo e o arroz de bambu eram mercadorias que Laura normalmente necessitava. Depois de guardar vários para si, os repolhos e batatas foram vendidos para Laura. Ele teve que economizar em algumas dessas commodities. Afinal de contas, os produtos Taiwan eram muito populares no continente, portanto, pode chegar um momento em que ele não poderia fornecer as mercadorias necessárias. Ele só precisava checar as coisas e o espaço lhe daria com tudo isso para ele. Ele precisava checar, depois aceitar e depois apontar algumas coisas. No final, Zhao Ai não precisava lidar com esses assuntos. Também não havia nada para fazer na Fortaleza da Montanha de Ferro, pois já haviam pessoas administrando o Vale da Montanha. A terra perto da Fortaleza da Montanha de Ferro também era usada pelos escravos para plantar coisas, então ele não precisava se preocupar. A terra negra da Fortaleza da Montanha de Ferro não tinha sido completamente melhorada. Eram apenas cerca de 0,7 km2. Além de recompensar Shei com 0,007 km2, o restante da terra estava sendo usada para plantar alguns vegetais comuns que eram inferiores aos vegetais mágicos, mas o tempo de maturação era menor. Desde que se pudessem armazená-los, vegetais como repolho poderiam ser conservados por muito tempo. Era outono agora, então eles estavam se preparando para o inverno. Havia comida, roupas e produção de alimentos pelo espaço suficientes para o próximo inverno. Adicionando a cooperação de Laura em termos de vender a carne do coelho de olhos azuis, eles acumularam muita pele de coelho de olhos azuis. Além disso, eles também compraram muitas roupas de algodão da cidade e casa. Como tal, não deve haver mais problemas. Combustível de madeira não era um problema também. Zhao Ai havia economizado muitas árvores de fruta de óleo, caules de milho, espigas de milho e arroz de bambu. Eles deviam ter materiais suficientes. A questão da água potável também foi principalmente resolvida. Mesmo se o fosso fosse congelado, havia lagos na montanha. Mesmo que os lagos nas montanhas estivessem congelados, ainda havia água espacial de Zhao Ai. Embora não tenha sido bom, você também pode tirar a água do gelo. Embora eles não sejam capazes de fazer muita coisa durante o inverno, comer não seria um problema. A fim de aliviar o medo de não poder comer o tempo todo, Zhao Ai havia deixado para trás alguns coelhos de olhos azuis. Isso poderia melhorar suas refeições durante o inverno. Se você deixasse os escravos das outras regiões saberem como os escravos viviam aqui, nas Terras Negras, ele temia que eles pudessem cometer suicídio por inveja. Viver em outro mundo. Capítulo 192. As coisas não correram tão bem quanto Zhao Ai pensou que seria. Enquanto discutiam as coisas, ao meio-dia do dia seguinte, os fantasmas virtuosos Aga sofreram um ataque. Quando Zhao Ai descobriu sobre o incidente, ele estava na Fortaleza da Montanha de Ferro. Embora não houvesse muitos assuntos que precisassem ser tratados na Fortaleza da Montanha de Ferro, Zhao Ai ainda verificava de vez em quando. Afinal, ele era o único que possuía o território. Além disso, ele também estava criando alguns coelhos de olhos azuis lá. Além de verificar a fazenda de coelhos de olhos azuis, havia também a questão de limpar a fortaleza, tirar o lixo e assim por diante. Se alguém vivesse em uma grande fortaleza, limpá-la era uma obrigação. Quando Zhao Ai obteve as notícias de Zhao En, ele estava observando os coelhos de olhos azuis. Os coelhos de olhos azuis dentro do túnel da mina estavam crescendo bem, alguns deles até estavam se aproximando da maturidade.
As escravas femininas cuidavam muito bem desses coelhos de olhos azuis. Ao ouvir o relatório de Zhao, Zhao Ai retornou imediatamente ao espaço. Ele olhou para a tela na sala de estar e descobriu que as águias estavam sendo atacadas por um grupo de insetos mágicos. Os insetos mágicos também podiam voar, mas os insetos mágicos comuns não deveriam poder voar tão alto. Mas, esses insetos mágicos que atacavam as águias eram um tanto excepcionais, já que eles podiam voar tão alto quanto os pássaros. Zhao Ai não pôde deixar de examinar os insetos. Esses insetos eram tão grandes quanto a palma de um humano. Sua probóscide era tão longa quanto seus corpos, e parecia uma versão maior de um mosquito. Os corpos desses insetos eram de cor vermelha e pareciam muito agressivos. A quantidade era impressionante, pois eles estavam em um grupo extremamente grande, provavelmente em torno de dezenas de milhões ou mesmo centenas de milhões, cobrindo o céu. O que deixou Zhao Ai realmente surpreso foi que esses insetos semelhantes a mosquitos tinham um poder ofensivo muito forte. Atualmente, 3 dos fantasmas virtuosos Aga tiveram seu sangue sugado e estavam caindo do céu. Zhao Ai ficou surpreso com esses mosquitos e virou a cabeça para olhar para Green. Vovô Green, sabe alguma coisa sobre esses mosquitos? Por que aqui na enciclopédia de bestas mágicas que a senhorita Laura enviou, não havia nada assim? Green sacudiu a cabeça e disse, eu não vi nada parecido com eles. O poder de ataque desses mosquitos também é forte. Eles são de cor vermelha, que se assemelha aos mosquitos do fogo tóxico. Mas seu poder de ataque tem muita diferença em comparação com esses mosquitos. Isso é muito estranho. Zhao Ai acenou com a cabeça e disse, eu também vi a introdução do mosquito do fogo tóxico. Em comparação com esses grandes mosquitos, os mosquitos do fogo tóxico não podem voar mais de 100 metros de altura. Contudo, olhando para esses mosquitos, eles podem voar tão alto quanto um pássaro, além de serem fortes. Green assentiu. Desta vez, a outra águia caiu no chão. Apenas a que segurava o cajado fantasma permaneceu. Zhao Ai pensou, use pesticida. Isso certamente não era ele falando com Green, mas com o cajado fantasma. O cajado fantasma emitiu um clarão verde. Então uma fumaça de cor verde saiu do cajado fantasma e cobriu os insetos mágicos. Zhao Ai não pensou que esses mosquitos ficariam inesperadamente bem depois de serem cobertos pelo pesticida e continuarem atacando a águia. Aparentemente, o pesticida não teve nenhum efeito sobre eles. Zhao Ai ficou surpreso por um momento, mas imediatamente disse, escudo de terra. Depois de proferir essas palavras, um escudo defensivo marrom apareceu fora do corpo da águia, bloqueando os mosquitos. Então Zhao Ai relaxou um pouco. Zhao Ai ficou intrigado sobre o porquê desses mosquitos não terem medo do pesticida, quando de repente, Green ofegou. Zhao Ai olhou para a tela, sua expressão se tornando séria. O escudo de terra estava agora coberto por mosquitos. Como eles sugavam isto para os estômagos deles, o escudo de terra começou a distintamente ficar fino. A mudança foi visível a olho nu. A testa de Zhao Ai mudou. Ele certamente sabia o que essa situação significava. Ele viu que os elementos mágicos do escudo de terra estavam sendo sugados pelos mosquitos, diluindo o escudo de terra. Esses mosquitos poderiam inesperadamente absorver o elemento mágico. Que variedade eram eles? Como eu nunca ouvi falar deles antes. A aparência de Green também mudou quando ele disse, mosquito sugador de sangue. Eles são mosquitos sugadores de sangue. Zhao Ai ficou chocado por um momento. Sua pele mudou quando ele finalmente se lembrou desses mosquitos. Esses mosquitos foram, na verdade, referenciados na enciclopédia das bestas mágicas que Laura havia dado a ele, mas só foram descritos um pouco. Entretanto, isso não significava que esses mosquitos não eram ferozes. Pelo contrário, esses mosquitos eram muito agressivos. No entanto, não havia informação suficiente sobre eles, só um pouco. Quando o livro declarava o perigo representado por esses mosquitos, era em teoria, em torno do nível de perigo que representava uma besta espiritual de 8º nível.
As características desses mosquitos eram uma defesa forte, ataque forte, alta velocidade e voo de alta altitude. Eles têm sangue mágico, diminuem os danos causados por ataques gerais e suas probóscide ignora as defesas de energia. Se fosse um escudo mágico ou um escudo de kit de batalha, se você esbarrou neles, eles poderiam sugar a energia diretamente para seu estômago. Além disso, podiam voar alto, tão alto quanto pássaros, e não eram mais lentos que os pássaros. Eles só tinham sido vistos algumas vezes no continente, então não havia muita informação sobre eles. Estes mosquitos só apareceram algumas vezes no continente, mas a primeira vez que isso aconteceu, os resultados foram desastrosos. Vários milhões, ou mesmo bilhões deles apareceram. Nos lugares que eles infestavam, não importava se fossem animais ou humanos, ninguém escapava, até mesmo por sorte. O incidente mais assustador aconteceu em uma cidade média, onde todos os seres humanos e animais foram sugados, transformando o local em uma cidade fantasma. Magia de sangue era o tipo de magia mais estranho. Estritamente falando, a magia de sangue era uma categoria de magia negra. Porém, no momento, apenas alguns magos negros conheciam a magia de sangue, já que a magia de sangue era realmente muito estranha. Se a magia negra era a mais sombria entre todos os tipos de magia, então a magia de sangue era a mais estranha entre todos os tipos de magia negra. O poder de ataque desta magia era grande, suas capacidades defensivas não eram fracas, mas seu ponto mais forte era sua habilidade regenerativa. A magia de sangue era muito difícil de cultivar, pois precisava de várias fontes de sangue. Ter o sangue de uma besta espiritual de alto nível torna um cultivador de magia negra mais forte. Se um cultivador escolher uma fonte de sangue, ele deve atacar uma besta espiritual de alto nível. Contudo, fazer tal coisa não era uma piada. Como tal, desde o início do cultivo da magia de sangue entre os humanos, eles só usaram sangue de outros humanos. Devido a isso, as habilidades regenerativas dos cultivadores da magia de sangue eram muito poderosas. Caso você tenha atingido o sangue noturno de alto nível, então mesmo a amputação poderia ser regenerada. Devido à natureza de seu cultivo, os instrutores da magia no continente proibiram seu uso. Foi precisamente por causa da magia de sangue que até agora, ninguém no continente havia encontrado uma maneira eficaz de lidar com esses mosquitos sugadores de sangue. Devido ao uso da magia de sangue, mosquitos sugadores de sangue poderiam usar a habilidade veneno de sangue para atacar. Essa habilidade era formidável. Uma vez que o sangue fosse envenenado por ela, só a morte os aguardava, mesmo que ele não fosse sugado pelos mosquitos sugadores de sangue. A morte seria causada pelo rompimento de artérias em todo o corpo, o que aconteceria em menos de um terço de minuto. A testa de Zhao Ai mudou. Ele gritou com uma voz fria, técnica do mar de chamas. Esta técnica era uma magia de efeito em área do elemento de fogo. O alcance efetivo de ataque era de 10 a 50 metros. Se houvesse alguma magia que pudesse lidar com os mosquitos sugadores de sangue, deveria ser uma magia baseada no elemento de fogo. Além disso, este era um ataque de efeito em área. O efeito não seria muito bom se a técnica do mar de chamas fosse lançada por um mago do elemento de fogo do 5º nível ou inferior. Nesse caso, os mosquitos sugadores de sangue não seriam afetados. Se o nível fosse muito baixo, então não poderia romper as defesas dos mosquitos sugadores de sangue. No entanto, agora, o poder de ataque do cajado fantasma era equivalente a um mago do 7º nível. Assim, deve ser um pouco eficaz contra esses mosquitos sugadores de sangue. Depois de saber que ele estava enfrentando os mosquitos sugadores de sangue, Zhao Ai entendeu por que o pesticida não era eficaz contra eles. Foi devido ao fato de que esses mosquitos eram especialistas em veneno. Eles tinham alta imunidade contra toxinas. Toxinas comuns seriam inúteis contra elas. Com certeza, depois de lançar a técnica do mar de chamas, um grande número de mosquitos sugadores de sangue foi queimado até a morte. Contudo, os mosquitos eram demais, e eles tinham não medo de morrer. A águia estava batendo as asas,
Ela estava cercada pela técnica do mar de chamas, mas não seria capaz de detê-los por muito tempo. Zhao Ai assistiu à situação, franziu a testa, e então disse: técnica da prisão de vento. A técnica da prisão de vento era uma magia de uso único e também era uma magia de efeito em área. Pode atacar até 20 vezes. Este efeito mágico preliminar do vento era um efeito difícil de lidar. Gren estava observando a situação do lado de fora. Como Zhao Ai, ele também havia pensado em usar a técnica do mar de chamas. Não importa o que, deve ser eficaz contra os mosquitos sugadores de sangue. Mas, eles não tinham certeza do porquê Zhao Ai de repente tinha mudado para a técnica da prisão de vento. O alvo de Zhao Ai desta vez eram apenas 10 mosquitos. Afinal, a técnica da prisão de vento era apenas um feitiço preliminar. Se você usou para prender mais alvos, a força de prisão se tornaria mais fraca. Depois de prender os 10 mosquitos, com a intenção de Zhao Ai, ele moveu a águia junto com os 10 mosquitos de volta para o espaço. Após a entrada da águia e dos mosquitos, o espaço imediatamente avisou com um sinal sonoro: descoberto insetos mutantes. Insetos identificados como mosquitos. Insetos digitalizados. Incorporando mosquitos no dispositivo de descarga. O corpo dos insetos tem energia mágica. Substância tóxica detectada. Extraindo energia mágica. Extraindo substâncias tóxicas. Fortalecendo o ataque robótico. Fortalecendo defesa robótica. Aumentando as capacidades regenerativas robóticas. Aumentando as habilidades de reprodução animal no espaço. Reforçando regeneração, ataque e capacidades defensivas das bestas de batalha bioquímicas. Fortalecimento da capacidade das bestas de batalha bioquímicas para absorver energia mágica. Aumentando a capacidade de absorção de energia do espaço. Melhorias foram feitas para o pesticida tóxico. A longa lista de notificação fez Zhao Ai confuso depois de ouvi-las. Em resumo, havia apenas algumas coisas a serem observadas. Primeiramente, depois que os mosquitos foram liberados, os mosquitos que foram produzidos seriam mosquitos sugadores de sangue. Em segundo lugar, as capacidades de defesa e ataque dos animais espaciais, bestas mágicas e mortos-vivos aumentaram junto com suas capacidades de regeneração. Embora não seja tão forte, houve também o fortalecimento da eficiência de batalha dos fantasmas virtuosos Águia, junto com um aumento de suas capacidades defensivas e capacidade de regeneração. Uma mudança notável foi que estes fantasmas virtuosos águias obtiveram a habilidade dos mosquitos sugadores de sangue, que era absorver o ki de batalha e a energia mágica de seus inimigos. Além disso, a toxicidade do pesticida também foi fortalecida. Agora, esse pesticida deve ser capaz de lidar com aqueles mosquitos sugadores de sangue. No entanto, um ponto que Zhao Ai não tinha certeza era o que isso significava quando dizia que a capacidade do espaço de absorver energia também foi fortalecida. Isso significava que o espaço poderia absorver energia do lado de fora. Embora ele não estivesse certo sobre o que essa notificação significava, as vantagens que conseguiram desta vez foram óbvias. Porém, foi uma pena que esses mosquitos foram avaliados como insetos nocivos ou pragas e, portanto, não poderiam ser criados no rancho, e por sua vez, não poderia aumentar o nível do rancho. Foi realmente uma grande pena. Viver em outro mundo. Capítulo 193. Zhao Ai relaxou um pouco. Com relação aos mosquitos sugadores de sangue, Zhao Ai ainda estava um pouco cauteloso, já que eles geralmente vinham em grandes números, e então desapareciam rapidamente. Era impossível que um único mosquito fosse avaliado como uma besta espiritual de 8º nível ou considerar apenas seu poder destrutivo. Em vez disso, eles foram classificados como uma besta espiritual de 2º nível. No entanto, mosquitos sugadores de sangue eram difíceis de lidar, e eram ainda mais fortes do que uma besta espiritual de 8º nível normal. Algumas pessoas até acreditam que uma horda de mosquitos sugadores de sangue deveria ser avaliada como uma besta espiritual de 9º nível.
A força do mosquito sugador de sangue era algo que nem mesmo o fantasma virtuoso águia podia suportar. Também seria impossível para Green lidar com eles. Se não houvesse o espaço, se Green enfrentasse esses mosquitos sugadores de sangue, o resultado seria sua morte. Zhao imediatamente perguntou a Buffy, mas Buffy disse que durante o tempo em que ele havia explorado, ele não tinha encontrado nenhum mosquito sugador de sangue. Isso fez com que o coração de Zhao se sentisse um pouco inquieto. No momento, ele não estava com vontade de controlar muitos desses mosquitos. Quando os mosquitos do lado de fora viram o desaparecimento da águia, eles realmente não pararam sua agressividade. Em vez disso, eles se moviam inquietos por todas as direções. Evidentemente, eles não iriam embora em um curto período de tempo. Com a intenção de Zhao, ele fez a águia, que acabara de retornar ao espaço, voltar de novo, carregando o cajado fantasma. Quando a águia deixou o espaço, Zhao disse friamente, lançar pesticida. Camadas de fumaça verde saíram do cajado fantasma. Foi diferente desta vez quando comparado ao que aconteceu anteriormente. O pesticida tinha sido inútil contra os mosquitos sugadores de sangue antes, mas agora, este pesticida fazia os mosquitos parecem bêbados quando eles se balançavam no ar algumas vezes antes de se inclinarem para baixo e se chocando contra o chão. A quantidade de fumaça verde aumentou mais e mais, e os mosquitos caíram como chuva do céu. Havia muitos deles caindo. Seguindo a águia, mais e mais mosquitos sugadores de sangue caíram do ar até a tela estar quase vazia dos mosquitos. Zhao e Green ficaram aliviados. Para ser honesto, o número esmagador de mosquitos lhes deu uma grande pressão. Agora que haviam encontrado um método para lidar com esses mosquitos, seus corações pareciam soltos. Em pouco tempo, a águia escapou do cerco de mosquitos. Desde que os mosquitos sugadores de sangue não perseguiram, Zhao sentiu que eles tinham sido realmente afetados pelo inseticida. Zhao sentiu-se aliviado, mas ainda observava a paisagem da tela enquanto desconfiava que os mosquitos sugadores de sangue poderiam voltar. Felizmente, depois que a águia deixou a área dos mosquitos sugadores de sangue, esses mosquitos não foram atrás. Zhao e Green se sentiram seguros enquanto sentavam no sofá enquanto assistiam à tela. Green sorriu e disse, eu nunca pensei que nos encontrássemos com os mosquitos sugadores de sangue aqui. Felizmente temos o espaço, senão teríamos sido derrotados. Zhao sorriu e respondeu, se não tivéssemos nos encontrados com esses mosquitos, não teríamos tantos benefícios. Há hectares. Agora que temos alguns mosquitos sugadores de sangue, temos outro meio para salvar nossas vidas. Green sorriu e disse, sim, no entanto, não devemos usar esses mosquitos sugadores de sangue de maneira descuidada. Afinal, eles são muito ferozes e podem facilmente afetar o continente. Se usá-los de maneira descuidada, poderemos nos encontrar em situações problemáticas. Zhao assentiu, sim, embora os mosquitos sugadores de sangue sejam poderosos, eles não são de forma alguma comparáveis a um especialista do 9º nível. Mas ainda assim, é bom ter um ataque em larga escala. Enquanto eles estavam discutidos, a águia que voava para a frente de repente gritou e caiu do céu. Enquanto a águia estava caindo, seu corpo explodiu de repente, transformando-se em uma névoa de sangue que se dissipou depois. O cajado fantasma caiu do céu. Embora não tenha atingido o chão, ele inesperadamente pairou no ar. Zhao e Green, que estavam observando cuidadosamente a tela, ficaram chocados. Eles não sabiam o que aconteceu. Assim como Zhao estava prestes a recuperar o cajado fantasma, Green disse de repente, jovem mestre, não se mexa. Deve ser um especialista do 9º nível, pois só eles podem matar a águia de repente desse jeito. Este parece ter sido o ataque de um especialista do 9º nível. Zhao parou e não recuperou o cajado fantasma. Lembre-se que o cajado fantasma estava ligado a ele. Então mesmo um especialista do 9º nível não teria como usá-lo. Contanto que ele quisesse, ele poderia facilmente levá-lo de volta a qualquer momento. Devido a isso, ele não estava muito preocupado com isso.
Ele queria dar uma olhada em como era esse especialista do nono nível, já que ele não tinha sido capaz de observar um especialista do nono nível de perto. As palavras de Graham deixaram Merine e os outros bastante tensos. Todos eles observaram a tela sem se mover, imaginando que tipo de especialista do nono nível era. Era claro que este não poderia ser um especialista do nono nível do continente, visto que eles não tinham uma posição aqui no pântano do cadáver apodrecido. No entanto, não importa qual era a raça deles, contanto que alcançassem o nono nível, eles receberiam o devido respeito. Mesmo que fosse uma besta espiritual, desde que fossem capazes de alcançar o nono nível, a inteligência deles seria a mesma dos humanos. Além disso, eles podiam observar seus arredores usando seu sentido divino. Assim, não importa que raça fosse, eles seriam considerados divindades no continente. Em pouco tempo, um gigantesco mosquito sugador de sangue apareceu na frente deles. Este mosquito sugador de sangue era muito grande, com cerca de 10 metros de altura. Tinha um corpo de cor vermelha e suas asas de cristal eram curvas, brilhantes e translúcidas. O que Zhao Ai achava mais estranho era a probóscide inesperadamente enrolada, que estava enrolada e presa à cabeça. O cajado fantasma parou na frente do mosquito gigante. O mosquito gigante observou com cuidado. Seus movimentos se pareciam com os de um animal curioso. Zhao Ai virou a cabeça para Gren e disse: Vovô Gren, o que devemos fazer? Se recuperarmos o cajado fantasma agora, temo que teremos muito mais dificuldade em alcançar a cidade das flores. Gren entendeu o que Zhao Ai queria dizer. Esse mosquito gigante deveria ter uma relação secreta e inseparável com os mosquitos sugadores de sangue menores. Eles mataram muitos desses pequenos mosquitos e também recuperaram a águia de volta ao espaço. Este mosquito gigante certamente saberia se eles fossem recuperar o cajado fantasma de volta ao espaço. Depois, esse mosquito gigante certamente estaria esperando. Infelizmente, o cajado fantasma não seria capaz de alcançar a cidade das flores naquele momento. Zhao Ai poderia liberar as bestas mortas-vivas ou espirituais enquanto ordenava que o cajado fantasma se movesse rapidamente e prosseguisse em seu caminho. Infelizmente, não havia como esconder-se contra o sentido divino desse mosquito gigante. É preciso saber que um bom sentido divino de bestas mágicas de nono nível era muito mais forte se comparado com especialistas humanos do nono nível. Se eles não continuarem nessa rota, eles só poderão retornar à fortaleza da Montanha de Ferro e entrar novamente no pântano do cadáver apodrecido. Seria o mesmo que dizer que tudo o que fizeram foi em vão. Houve também outro problema. Se eles se retirassem agora do pântano do cadáver apodrecido, então eles não poderiam seguir o mapa que Buffy desenhou depois. Se eles não seguirem o mapa, então eles teriam que mudar erraticamente sua rota e encontrar seu caminho, o que poderia fazer com que eles não conseguissem alcançar a cidade das flores. Um nono nível poderia viver uma vida longa. Até agora, ninguém calculou até que idade eles poderiam viver. De qualquer forma, eles poderiam ter 1000 filhos e viver até os 800 anos de idade. E isso foi apenas para os humanos. Agora, quanto tempo uma besta espiritual poderia viver, ninguém sabe. Eles temiam que, quando chegasse a hora em que o clã Buda enfrentasse a destruição imediata, este mosquito gigante provavelmente ainda estaria vivo. Se decidissem esperar que o mosquito gigante saísse, antes de ir para a cidade das flores, isso seria impossível. Especialistas do nono nível tendiam a fazer o cultivo a portas fechadas para entender os seus e, um dia, encontrar o caminho para alcançar a classificação de Deus do 10º nível. Eles podem cultivar em qualquer lugar e por um período de tempo desconhecido. Portanto, esperar que o mosquito gigante saísse não seria uma boa opção. Green sentiu que era estranho que Buffy não tivesse encontrado esse mosquito gigante antes e, no entanto, eles tinham se encontrado desta vez. O que Green e os outros não sabiam era que a razão pela qual esse mosquito gigante não havia aparecido naquela época era devido à ameaça representada por Buffy. Mas, agora, não havia qualquer ameaça, então apareceu.
Houve muitos especialistas do nono nível que se aventuraram no pântano do cadáver apodrecido, mas a maioria deles não conseguiu chegar à Cidade das Flores. A maioria dos especialistas do nono nível que exploraram foram mortos pelo nevoeiro colorido e envenenado do pântano do cadáver apodrecido, e apenas uns poucos chegaram à Cidade das Flores. Buffy teve inesperadamente muita sorte durante o tempo que ele tinha explorado, assim ele conseguiu alcançar a Cidade das Flores. Infelizmente, ele atacou a flor e suas videiras, fazendo com que ele fosse agredido e perseguido por bestas mágicas especialistas do nono nível. Essa foi a razão pela qual ele havia voltado. Ele sabia o quão perigoso o pântano do cadáver apodrecido era, então durante seu retorno ele tomou a rota que tinha usado quando ele entrou. Mais tarde, os especialistas do nono nível se espalharam. Originalmente, não existiam quaisquer bestas mágicas do nono nível em torno desta área, mas depois que Buffy correu, um especialista do nono nível tinha ficado para defender o local. Este foi o mosquito sugador de sangue gigante do nono nível. Zawai certamente não sabia dessas razões, então eles estavam preocupados agora. Se não conseguissem passar pelo mosquito gigante, não teriam como chegar à Cidade das Flores. Sem chegar à Cidade das Flores, eles não seriam capazes de resolver a ameaça do pântano do cadáver apodrecido e nunca haveria paz nas Terras Negras. Tudo isso estava interligado. Gren e os outros franziram o senho. Eles entenderam que forçar apressadamente não seria certo. Eles não tinham nenhum especialista do nono nível e Gren já havia sido gravemente ferido com apenas um ataque de Buffy. De frente para o mosquito gigante, que evidentemente não era mais fraco que Buffy, e passando por ele, seria apenas cortejar a morte. Eles também não estavam dispostos a recuar. Já que eles já haviam chegado tão longe e só precisavam de um pouco mais de tempo para chegar à Cidade das Flores, recuar seria uma pena. Depois de algum tempo, Zawai respirou fundo, virou a cabeça para Gren, e disse, Vovô Gren, este mosquito sugador de sangue, sendo uma besta espiritual de nono nível, tem a inteligência de um humano. Gren assentiu e disse, não é tão inteligente, mas eles são mais inteligentes que a maioria dos humanos. Jovem mestre, o que você pretende fazer? Zawai respondeu, eu vou sair e conversar com ele. Arrastar esse assunto não é uma boa ideia. Gren ficou chocado por um momento. Sua pele mudou quando ele disse, não, absolutamente não. Jovem mestre, esse é um especialista do nono nível. Apenas um pequeno erro e você vai morrer. Você não pode encontrar um acidente como esse. Zawai franziu a testa e disse, o que devemos fazer então? Ficar esperando, não é uma boa ideia, e se nos retirarmos, talvez não encontremos a Cidade das Flores em nossa vida. Então, as Terras Negras não terá paz. Gren franziu a testa ao entender a situação, entretanto, não conseguia pensar em uma boa solução. De qualquer forma, Zawai não podia se encontrar com o mosquito gigante, pois era muito perigoso. Viver em outro mundo. Capítulo 194. O silêncio encheu a sala de estar da casa espacial. Todos não faziam nenhum barulho. Pode-se dizer que eles haviam caído em uma situação desesperadora. Se este assunto não fosse tratado corretamente, a ameaça do pântano do cadáver apodrecido seria um problema para quem sabe por quanto tempo. Zawai ficou em silêncio por um tempo, então ele se levantou e caminhou lentamente para fora da casa espacial. A expressão de Gren mudou quando ele seguiu de perto por trás de Zawai. Merine observou a expressão dos dois enquanto pensava no que Zawai dissera. Sua face mudou também e imediatamente sugeriu, jovem mestre, deixe Gren ir. Zawai balançou a cabeça e disse, eu irei. Se o vovô Gren for e acabar sendo atacado pelo mosquito gigante, minha reação seria adiada e vovô Gren estaria em perigo. No entanto, se eu for, com apenas um único pensamento, posso voltar. Este não é o caso do vovô Gren. Gren virou a cabeça para Zawai e disse, jovem mestre, deixe-me ir com você para que, se houver algum perigo, eu possa cobrir você. Zawai se virou e olhou para Gren, vovô Gren. Você vai ficar aqui.
Eu sou o Lorde do clã Buda, então esse tipo de situação deveria ser encarado por mim. Eu não posso me esconder atrás sempre. Por favor, relaxe. Eu garanto a você que eu ficarei bem. Se algo acontecer, então você deve encontrar um lugar para se esconder e, alguns anos após a minha morte, vá procurar uma criança e diga a todos que ele era meu filho e tenha ele como herdeiro do clã Buda e coloque-o como o Lorde do clã. A testa de Gren mudou. Os olhos de Meg tinham lágrimas caindo quando ela se mudou para o lado de Zhao Ai e disse: Jovem mestre, deixe-me ir com você. Zhao Ai se virou e olhou para Meg e balançou a cabeça. Meg mudou-se para abraçar decisivamente Zhao Ai, recusando-se a libertá-lo. Neste momento, ela não disse nada. Ela apenas segurou Zhao Ai. Zhao Ai olhou para a aparência de Meg, depois forçou um sorriso. Hokage e Bloquear também chegaram ao lado de Zhao Ai. Ambos não disseram nada, tirando suas grandes espadas. Levantando a espada em suas mãos, eles então, colocaram em seus pescoços. Zhao Ai deu um tapinha na cabeça e disse aos dois: Vocês não podem mudar o padrão de seus movimentos. Desta vez, se esse mosquito gigante realmente quiser nos atacar, então, mesmo que vocês dois estejam na minha frente, o que vocês podem fazer? Gren riu levemente como ele disse: Jovem mestre, as coisas já chegaram até este ponto. Você não precisa dizer mais nada. Eu acho que todos nós devemos sair. Se algo realmente acontecer, todos morreremos juntos. Zhao Ai não aguentava mais. Ele olhou para Gren e disse: Vovô Gren, como você pode dizer isso? Você não entendeu? Se eu tiver um acidente, o clã Buda não desaparecerá. Se todos nós morrêssemos juntos, o clã Buda acabaria. Gren olhou para Zhao Ai com os olhos marejados. Ele respirou fundo enquanto segurava suas emoções. Virando-se para Bloquead e Hokage, ele disse: Vocês dois, larguem suas espadas e não insistam em ir com o jovem mestre. Se algo acontecesse, o jovem mestre ficaria atrasado em puxar vocês e seu movimento seria afetado. Meg, você pode ir com o jovem mestre. Bloquead e Hokage baixaram suas espadas. Zhao Ai acenou para eles e, com sua intenção, o cajado fantasma apareceu em sua mão. Meg e ele próprio desapareceram do lado de fora da casa espacial. A razão pela qual Zhao Ai teve que recuperar o cajado fantasma primeiro foi porque estava na frente do mosquito gigante. Contudo, o mosquito gigante voava pelo céu. Se eles saíssem diretamente do espaço, estariam no ar e cairiam imediatamente para a morte, já que não poderiam voar. O mosquito gigante ficou surpreso. Ele era um especialista do 9º nível, mas o cajado fantasma de repente desapareceu de seu alcance. Ao mesmo tempo, um homem e uma mulher apareceram de repente no chão abaixo dele, e o homem segurava aquele cajado fantasma. Zhao Ai olhou para o mosquito gigante e gritou a plenos pulmões: O Lorde do clã Buda, Zhao Ai Buda procura uma audiência com Sênior. Um Lorde do clã que chamavam um especialista do 9º nível de Sênior não era superestimado. Mesmo se fosse o rei de um país, se eles tivessem um pouco de compreensão ao ver um especialista do 9º nível, eles os chamariam de Sênior. O mosquito gigante ficou atônito. Depois, um lampejo de excitação apareceu em seus olhos. Embora eles não vissem nenhum movimento, ele chegou na frente de Zhao Ai em um piscar de olhos. Seu corpo enorme oprimia completamente Zhao Ai. Ele sabia que esconder-se seria inútil, pois, mais cedo ou mais tarde, eles seriam descobertos. Então ele apenas se inclinou para o mosquito gigante e disse: Vossa Excelência, Zhao Ai Buda, cumprimento o Sênior. O mosquito gigante olhou interessado em Zhao Ai. Então uma voz graciosamente ressoou no cérebro de Zhao Ai. O que surpreendeu foi que a voz era inesperadamente a de uma mulher. Quem é você? Você não tem muita energia em seu corpo, então como você pode usar esse cajado? Essa voz era muito agradável de se ouvir. Enquanto falava, era como se fosse o badalar de um sino de ouro, transmitindo claramente seus ecoantes sons cantarolantes. Se ela estivesse na Terra, ela poderia ser uma superstar. Zhao Ai respondeu apressadamente: Esse pequenino é o Lorde do clã Buda, Zhao Ai Buda.
E esta é minha serva, Meg Buda. Eu não tenho muita energia mágica ou ki de batalha, mas na verdade, eu sou um bruxo divergente. O que é um bruxo divergente? Isso é tão divertido. O interesse nos olhos do mosquito gigante ficou mais espesso. Zhao ficou chocado. Depois de ouvir o mosquito gigante perguntar isso com aquela voz clara, Zhao entendeu. Parece que este mosquito gigante ainda era muito jovem, como uma besta espiritual. Zhao olhou para o mosquito gigante. De repente, ele pensou que não parecia muito assustador. Ele não pôde deixar de sorrir e dizer: Vossa Excelência, você não pode ir comigo para outro lugar, porque não posso estar à vontade aqui. Depois de acenar com a mão, uma fenda espacial apareceu ao lado dele. O mosquito gigante olhou para a fenda espacial, com os olhos brilhando de curiosidade. Porém, Zhao estava realmente suando muito. Ele estava ciente que uma besta espiritual de segundo nível, o mosquito sugador de sangue, havia se tornado um especialista do nono nível. Isso quer dizer que não aconteceu apenas 8 ou 10 anos. Uma besta espiritual se tornando um especialista de nono nível era muito mais difícil do que um humano alcançar. Embora este mosquito gigante parecesse jovem, ela certamente não teve uma vida curta. Se ele permitisse que esse mosquito gigante pensasse que ele estava planejando contra ela, então ele certamente seria atacado. Zhao queria fazer o mosquito gigante entrar no espaço, mas ele não sabia como. No entanto, ele já calculou as coisas. Com espaço aqui, mesmo que o mosquito gigante se tornasse agressivo com ele, ele tinha uma maneira de se proteger. Vendo que o mosquito gigante não disse nada por um tempo, Zhao disse às pressas: Vossa Excelência, você não precisa se preocupar. Esta é minha técnica divergente. Não quero ser desrespeitoso com a Vossa Excelência, portanto, convido Vossa Excelência a entrar. O mosquito gigante observou atentamente Zhao, acenou com a cabeça e depois desapareceu no meio da fenda espacial. Zhao e Meg relaxaram depois e os dois desapareceram ao mesmo tempo. Gren e os outros estavam de pé na sala de estar, observando cuidadosamente o que estava acontecendo lá fora. Eles não acreditavam que Zhao havia realmente persuadido o mosquito gigante a entrar no espaço. Eles ficaram surpresos por um momento, depois ficaram alegres. Eles sabiam que, mesmo que fosse um mosquito gigante, o espaço teria um método para derrubar o céu e não deixá-lo sair. Mas um especialista do nono nível sempre seria respeitado. Quando Zhao chegou do lado de fora da casa espacial, eles estavam preparados para saudar o mosquito gigante. O mosquito gigante e Zhao chegaram dentro do espaço sucessivamente. O mosquito gigante estava curioso enquanto olhava para a esquerda e direita, exatamente como uma criança. Em seguida, o espaço avisou com uma voz: Descoberto novo inseto. O inseto é uma praga em forma de mosquito. A eficiência de batalha é formidável. Extraindo vantagens. Melhorando a capacidade de lançamento do mosquito probóscide. Mantendo sua ontologia. Zhao e os outros ouviram a voz e não entenderam o que significava. Zhao também não entendeu. Então o mosquito gigante voou na frente de Zhao, curvou-se e disse: Mestre. Zhao olhou para o mosquito gigante. Seu rosto estava cheio de alegria. Você acabou de me chamar de mestre? O mosquito gigante assentiu: Sim, mestre. Zhao estava tão animado que quase desmaiou. Ele não tinha pensado que o espaço poderia ser tão formidável, que até mesmo um especialista de nono nível poderia ser subjugado por ele. Zhao também ficou perplexo, mas foi como na primeira vez que ele queria que Gren entrasse no espaço, ele não tinha conseguido. Então, depois de ter falado com Gren, ele tinha sido capaz de fazer Gren entrar no espaço. Foi o mesmo caso com os escravos. Naquela época, isso confundia Zhao. No entanto, o mosquito gigante entrou no espaço depois de apenas uma tentativa, e também foi subjugado. Enquanto Zhao ainda estava intrigado, o espaço aparentemente sabia de sua confusão e anunciou com a voz: O espaço é uma fazenda espacial. Não tem ataque.
Seres inteligentes podem acessar voluntariamente o espaço. O anfitrião pode capturá-los de fora. O espaço não pode forçar isso. Zhao Ai sorriu depois que o espaço lhe contou esses assuntos. Originalmente, o espaço não seria capaz de forçar seres inteligentes a entrar, apenas se o ser entrasse voluntariamente, ou se Zhao Ai tivesse a capacidade de subjugar o ser vivo. Essa foi a única vez que o espaço poderia subjugá-los, caso contrário, não seria capaz de fazê-lo. Gren e os escravos eram seres que tinham sabedoria, portanto, ele não podia recebê-los. Alien também foi uma variação de morto-vivo. Embora seu nível não fosse muito alto, ele tinha inteligência, portanto, não havia como o espaço levá-lo à força. Ele só poderia ser subjugado se fosse pego por Zhao Ai. No caso do mosquito gigante, ele entrou voluntariamente. Entender esses assuntos deixou Zhao Ai feliz. Nunca que haveriam tais restrições nas habilidades do espaço. Não é de admirar que, inicialmente, ele não foi capaz de obter a habilidade de permitir que os escravos entrassem. Como tal, ele não teve a capacidade de deixar os escravos entrarem diretamente no espaço. O caso de Gren também era o mesmo. Embora fosse assim, contanto que uma criatura entrasse no espaço, o espaço poderia subjugá-los. Com relação a esta notícia, Zhao Ai estava absolutamente feliz. Zhao Ai sentiu pesar, pois o mosquito gigante foi identificado pelo espaço como uma praga, assim ele não conseguiu reproduzi-lo. Isso foi realmente uma decepção. Se ele pudesse apenas manter um exército de mosquitos gigantes do 9º nível, quando eles fossem soltos, esses mosquitos não teriam medo da morte. Com eles ao redor, seria divertido ver quem tem a coragem de se mover contra o clã Buda. Com esse pensamento, Zhao Ai de repente se lembrou do que o espaço havia feito. Ele havia extraído as características vantajosas do mosquito gigante, e o espaço também melhorou o lançamento dos mosquitos com probóscide. Posso lançar mosquitos gigantes também? Zhao Ai estava animado e imediatamente disse, lançar mosquito. O cajado fantasma emitiu uma projeção acima e disse, por favor, insira a quantidade. E foi seguida por um espaço em branco. Zhao Ai respondeu rapidamente, 1. Ele acabara de colocar o valor quando, de repente, um mosquito apareceu na frente dele. No entanto, o mosquito não era tão grande quanto o que Zhao Ai imaginara que seria. Era tão grande quanto os mosquitos sugadores de sangue de antes, e todo o seu corpo estava vermelho, parecendo ainda mais com aqueles mosquitos sugadores de sangue. Zhao Ai não deixou de ficar desapontado com o que viu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.